Mas, Exalci, queria problematizar e julgar algumas provocações para a mesa, porque nesses 34 anos de vida pública, eu aprendi uma coisa, na prática e na retórica, que distribuição de renda é uma coisa ótima de falar e dificílima de fazer. Porque a reforma tributária se trata da redistribuição, a reforma fiscal se trata de redefinir padrões de despesa pública e a origem dos recursos necessários para financiar com impactos distributivos. Se fosse Deus discutindo com Adão e Eva no início do mundo a futura distribuição de renda e a carga tributária socialmente justa, seria muito mais simples. Agora, trocar o pneu com a bicicleta andando, porque por um motivo, por isso que sempre se paralisa o debate. Não é à toa que tantas iniciativas durante esse tempo todo, que Alfredo mencionou, naufragaram. Por um simples motivo, quem tem não quer perder e quem não tem quer ganhar. Isso se reproduz no conflito de interesses distributivo entre as famílias, as pessoas, entre estados, entes federados, e por aí vai, entre sociedade e setor público. Então, é o cabo de guerra que se instala com uma dada distribuição de renda e uma carga tributária já distribuída e vigente. Então, não é um assunto simples, mas o diagnóstico que é necessário mudar é óbvio. Nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Como o Fleury disse, meu antigo companheiro de governo de Minas, que está sofrendo aí, nesse momento de crise fiscal aqui no DF, é um cipoal ininteligível para o contribuinte. Não é nada transparente, é um sistema confuso, burocrático, caro, injusto, regressivo. Então, assim, é difícil achar qualidades no sistema tributário nacional. No entanto, ele está aí e o status quo, esse impasse do conflito distributivo não deixa a discussão fluir e, quanto mais, a transformação vigorar. E isso fica mais complexo em 2016, no Brasil dos nossos dias, dada a crise brutal fiscal que nos metemos. Você discutir uma reforma tributária fazendo pela margem, num momento de expansão do produto, da riqueza, é uma coisa. Você fazer a discussão na época das vacas magras, onde todo mundo está matando cachorro a grito, quer dizer, suando, a gente vê a crise dos estados, dos municípios, o governo federal com uma capacidade de investimento ridícula para um país desse tamanho. Então, quer dizer, é um momento difícil de abordar esse tema, que todo mundo está numa postura defensiva, e a sociedade tem um pronunciamento claro contra o aumento da carga tributária. Porque se fosse o setor público em conluio discutindo uma repactuação com a expansão da tributação, mas a sociedade já deixou bastante claro. As evidências mostram, o Fleury citou esse exemplo de aumento de carga, que, na verdade sai pela culatra, resulta na diminuição da arrecadação, então há de se ter muito cuidado. Tem outro elemento que eu acho que imobiliza a discussão, que é a desconfiança federativa. Nós lembramos da Lei Candir, né? Aí fica pactuado, na hora de introduzir, desonera, vai ter um fundo para compensar. E a gente sabe o parto doloroso cada ano que é para os estados serem ressarcidos. O critério de partilha, de aferição, de qual foi a perda. Então, assim, a relação entre municípios, estados e União são relações de desconfiança recíproca. E a relação entre os estados também é de desconfiança. Houve a mudança recente da tributação no destino do comércio eletrônico, mas a gente sabe que causa resistências. É quase óbvio que deveria ser no destino, mas fica todo mundo numa postura defensiva, fazendo as contas objetivas. Se eu vou ganhar, eu vou perder com tal ou qual regra. Então, eu queria provocar no sentido, eu acho que o primeiro passo, nós devíamos ser menos ambiciosos. Eu acho que se tivéssemos uma reforma simplificadora, claro que o impacto distributivo neutro, tinha gente que falava nisso, vamos fazer uma reforma neutra do ponto de vista distributivo. Isso
Não há fórmula matemáticas, não há sistema de equações que assegure isso. E como o princípio do contribuinte com o Estado e dos entes federados entre si é de desconfiança, todo mundo fala assim, esse novo me assusta, prefiro ficar com esse velho ruim que eu conheço do que eu migrar para um novo que pode ser pior ainda. Que é uma coisa... Mas é insustentável do ponto de vista da complexidade, da obscuridade da legislação tributária. Um executivo de uma grande corporação internacional me disse que eles têm uma operação maior num outro país latino-americano, o faturamento é maior, lá eles têm 5 advogados, aqui 50. Então, o custo administrativo, além de tudo, o rebatimento nos custos administrativos é indecente. A gente perde eficiência, não é a questão só da equidade social, mas da eficiência econômica. Então, eu acho difícil assim, tentar ter a bala de prata que resolva tudo. Eu acho que devia ter um passo simplificador. Quer dizer, essa coisa do IVA me parece claro, essa sobrevivência do ICMS, do IPI, do ISS no formato atual. Óbvio que nós devemos caminhar para o IVA, mas eu acho que é inevitável ter a tributação sobre propriedade, sobre renda, sobre comércio exterior e algum instrumento regulatório sobre movimentação financeira, que às vezes o objetivo não é propriamente arrecadatório, mas é regulador, de política monetária, e são instrumentos que às vezes o Banco Central precisa e tal. Então, eu acho que nós devíamos não dar o tiro a essa coisa. A proposta que está na mesa não é do imposto único que ficou pensado lá atrás. É bem diferente, né, pelo que eu entendi. Mas eu acho que nós devíamos ir para uma etapa onde a gente mirasse em um elenco bem menor, mas não único, e com uma forte carga na simplificação. Uma coisa é clara, o tema proposto, o nosso sistema não é socialmente justo. Os pobres pagam mais, ele é regressivo e ele é confuso. E hoje eu e Isalci, estamos na CPI do CARF, está virando igual doação de campanha. O lícito e o ilícito está absolutamente embaralhado no Brasil. Quer dizer, propina e doação legal viraram a mesma coisa. Também na CPI do CARF, a gente percebe planejamento tributário, elisão e sonegação, crime e estratégias empresariais legítimas se misturam numa compota só. Então, Então, eu acho que queria aplaudir a iniciativa do Isalci, mas não há dúvida do seguinte, o Congresso não produz essa reforma. Nós vivemos ainda, com toda a crise política que nós estamos vivendo, obviamente, enquanto esse impasse do impeachment estiver presente, essa discussão não vai caminhar, mas não adianta achar que o Congresso vai patrocinar isso. O nosso presidencialismo é forte, e se o Palácio do Planalto não entrar decisivamente patrocinando a discussão, a construção dos consensos, mais uma vez a gente vai se frustrar. Então, achar que depois do impeachment há uma possibilidade, porque a necessidade é clara, a urgência é clara, mas é um tema complexo, tanto que há tantos anos não caminha.